Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Tem uma historinha nas Escrituras que fala sobre Jesus. E nessa historinha conta mais ou menos assim, que Jesus foi convidado para não me recordo se era um jantar ou se era um almoço, na casa de um religioso, de um fariseu. E quando chegou lá, ele, como de costume, sentou aonde tinha que sentar, da forma como tinha que sentar. E aí logo em seguida apareceu uma mulher que ficou sabendo que ele estava lá. Uma mulher que dizia que ela era pecadora, mal vista, de má fama na região. Então ela pegou um unguento, um alabastro, como fosse um perfume, e foi para onde Jesus estava. Só que quando chegou, ela não se segurou, ela começou a chorar. E ela começou a beijar os pés de Jesus, começou a molhar com lágrima e a secar com o cabelo. E aí ela foi ungir, ela passou aquele perfume nos pés de Jesus. E aí o fariseu pensou assim consigo mesmo: se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher e como ela é pecadora. E Jesus, sabendo do pensamento dele, falou assim, acho que era, não vou dar o nome, eu esqueci o nome do rapaz, do homem lá. Ele falou: vem cá, deixa eu te contar uma historinha. Haviam duas pessoas que deviam para um senhor. Um devia 500 e outro devia mais. Os valores também esquece, viu? Um deve 10, outro deve 100, pronto. E ele resolveu perdoar os dois. Quem que vai amar mais? Aí ele falou assim: eu imagino que seja o que mais perdoou. Ele falou: julgou bem, muito bem. Porque quando eu entrei aqui, como de costume, você não me deu água para lavar algumas partes do meu corpo. Ela estava lavando os meus pés com as lágrimas e enxugando com os cabelos. Quando eu entrei, como de costume, você não me deu um beijo na face, mas ela não para de beijar os meus pés. E quando eu entrei, você não derramou óleo na minha cabeça, e ela derramou nos meus pés. E ele falou: quem muito ama, muito se perdoa. Quem pouco ama, pouco se perdoa. E aí, enfim, aí ele disse para ela, que os seus pecados estavam perdoados. E o pessoal ficou abismado com aquela expressão. Mas o que eu quero dizer com essa escritura? É mais ou menos assim. Cada um de nós, eu já falei, acho que esse é o terceiro vídeo que eu falo de lei, porque isso é um assunto muito importante. Cada um de nós tem a sua lei, o que é certo, o que é errado, a forma certa ou correta de agir, de reagir, enfim. Assim como disse Davi para Deus, o zelo da tua lei me consome. E tem algumas pessoas que o zelo pela lei própria consome a alma da pessoa. Isso é muito sério. Esse código de certo e errado que nós temos, da maneira certa de fazer as coisas, de reagir às coisas, enfim. E Jesus, e a lei, ela vai trazer ira, punição, condenação, julgamento. E é sobre julgamento que Jesus estava falando, da lei, desse tipo de lei própria. Por quê? Porque teve uma hora que ele disse assim, ele contou a historinha e o fariseu acertou, e ele disse: julgou bem, julgaste bem. E ele foi enfático nessa expressão. Por quê? Porque ele julgou errado Jesus. Tanto julgou errado que ele condenou Jesus a não ser digno
de uma unção na cabeça, de um beijo na face, de uma água nos pés. Então Jesus ele não era digno que ele fizesse isso, mas porque ele não reconhecia Jesus como profeta. Interessante isso. É como se ele estivesse provando Jesus. E aí ele teve a certeza que Jesus era um falso mestre também, porque ele falou, se ele realmente fosse de Deus, ele saberia quem é essa mulher. Ele teria visto quem ela é. E Jesus, é interessante que Jesus ele comentou do julgamento. Mas o que ele disse foi mais ou menos assim: muitas vezes o julgamento vai ser necessário porque nós precisamos seguir leis, as nossas leis, para que a nossa consciência seja limpa, fique limpa. Entenda, não estou falando de acordo, nem estou indo contradizendo aquela situação quando ele fala assim, não julgue para não ser julgado. Não estou falando disso. Eu estou falando de certo e errado, de consciência. Mas Jesus falou assim, que tem uma coisa que é mais forte do que o julgamento: acolhimento. Nós precisamos sim ter uma mente que julga o que é certo e o que é errado. Mas o que Jesus ele nos leva a pensar é que o meu julgamento não pode condenar, não pode executar ninguém, e muito menos pode gerar em mim ódio. O que a lei que há em mim deve fazer? Ela tem que guiar a minha vida em cima do que é o certo e errado. Mas essa lei, ela não pode ser forte o suficiente para que eu julgue, para que eu pré-julgue alguém, a ponto de que isso gere ódio em mim, gere uma reação ruim em mim. E quando essa reação ruim acontece em mim, acabou todo qualquer tipo de acolhimento, de perdão, de caridade, acabou. Porque eu já julguei, permiti que o ódio acontecesse no meu coração, então agora o que me resta é condenar e executar. Ou melhor, o que me resta é executar. É mais ou menos assim, eu vou dar o que a pessoa merece. Então o que a pessoa merece é ser demitida. O que a pessoa merece é o meu desprezo. O que a pessoa merece é ser agredida. O que a pessoa merece é ser expulsa de casa. O que a pessoa merece é o meu silêncio, é o meu grito, é a minha reprovação. Entendeu? A nossa lei, como já falei, ela é necessária, porque ela nos mantém no caminho muitas vezes. Mas a religião, a moral religiosa, ela tende a nos transformar em carrascos. Ela tende a fazer separação entre pessoas. Ela tende a gerar ódio. Mais ou menos assim: você fez o que Deus não gosta, então você não presta. E por consequência eu acabo dizendo, eu presto, porque eu faço o que Deus manda. Consegue compreender o que eu estou querendo te falar? Isso é uma coisa muito séria. Essa lei que mata, essa lei que julga, porque ela é uma lei que gera ódio. E quando a punição, o ódio acontece, acabou todo tipo de bondade, de graça ou misericórdia. Porque o que eu quero é somente esganar, furar os olhos da pessoa. Então tome muito cuidado com a sua lei. Tome muito cuidado com aquilo que é certo e errado para você. Isso é uma coisa muito perigosa. Muito. É necessário, como já falei, para guardar a minha consciência. Mas dependendo se eu passar do tempero, eu sou capaz de matar alguém
de despersonalizar alguém. Para mim, quando existe o fanatismo, existe a agressão física, a ponto de extinguir a pessoa. Quando existe apenas a distorção, existe a separação. Fica longe de mim. Você não serve para ficar comigo, porque você é um anticristo. E se eu ficar com você, eu vou para o inferno. Cuidado com isso. Pensa nisso. Pensa nisso. A caridade, a bondade, a generosidade, a graça e a misericórdia tem que relaxar a lei em mim. Relaxar de tal forma que eu viva de uma maneira aonde eu mantenho aquele zelo. Mas por outro lado, eu preciso entender que a outra pessoa precisa de graça e misericórdia, não de ódio, não de punição. E se a pessoa chegar a quebrar a minha lei, da mesma forma, eu preciso enxergá-la com graça e misericórdia, porque amar, no fim, é pagar a conta, é ter prejuízo. Pensa nisso, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima.